Pessoal do segundo ano, tudo tranquilo? Beleza? Aqui é o professor Tiago. Estamos retomando nossos exercícios. Aqui seria a segunda parte dessa nossa mais alguns exercícios. Vimos o trabalho de um gás no primeiro vídeo e agora vamos dar ênfase na primeira lei da termodinâmica. Beleza? Que tal? Que tal é a formulazinha, né, que a gente utiliza para isso aqui. E chegamos aqui, questão 19. Bora ver o que nós temos. Diz assim, Minas Gerais, o ciclo de combustão no cilindro de um motor a álcool pode ser representado simplificadamente e fora de escala pelo diagrama da figura. Olha o ciclo de combustão, muito bem, transformações aí. Nesse diagrama, durante a compressão, no processo de I para F, deixa eu pontuar aqui quem seria I para F. O I está bem aqui, né? E o F está bem aqui. O volume da mistura é reduzido de VI para VF. Nesse caso, sabe-se que a eficiência termodinâmica, que é chamado como E, depende da taxa de compressão e é dada por... Ele deu uma formulazinha, tá? Não é uma fórmula nossa, do nosso formulário, mas é o que ele está pedindo para nós utilizarmos. Considerando-se os dados numéricos do diagrama e admitindo-se numa primeira aproximação que a mistura ar-álcool comporta-se como um gás ideal, beleza? Senão nada disso, as nossas análises não valeriam, né? É correto afirmar de E, o valor correto de E será... Beleza, então na fórmula desse E, ele faz uma razão entre o volume final e o volume inicial. Então, podemos aplicar, passar para cá, aplicar PVT por Voltol, correto? Então, bora ver o que acontece. Então, PVT, né? Pressão inicial, volume inicial e a temperatura inicial. Pressão final, volume final, temperatura final. A pressão no ponto I é 1 atm. Tiago, tem que transformar para Pascal? Não, porque dos dois lados vai estar em atm, elas vão se cancelar. O volume inicial é VI e a temperatura inicial está em Kelvin, né? Então beleza, só 300. Pressão final é 30, uma variação bem grande, né? Volume final é VF e a temperatura final 810. A gente precisa lá na fórmula de VF sobre VI. Então VF sobre VI. Quando eu fizer essa peripécia matemática, vai ficar 810 vezes 1 dividido por 300 vezes 30. É isso? 810 vai, o VI desce, o 30 também desce. Isso. Beleza. Aqui, essa nossa continha, eu posso simplificar esse zero com esse zero. 81 por 3, 2 vezes 3 dá 6, deu 27. 27 por 300 vai dar 0,09 essa conta toda, né? Beleza. Jogando na sua fórmula do E, é 1 menos a raiz de VF sobre VI, que é 0,09. Bom, eu sei que a raiz de 9 é 3. Então a raiz de 0,09 é 0,3. Então nossa eficiência vai dar 0,7. Boa? Empacotado para vocês. E podemos passar para a segunda. Deixa eu marcar, né? 0,7. Agora sim, bora para a segunda. E diz assim: um recipiente de um gás ideal reduz de volume pela metade durante uma transformação adiabática e isobárica. Considerando que a pressão aplicada ao gás é de 1 kPa, com um volume inicial de 1 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos, podemos afirmar que o trabalho efetuado pelo gás é de tanto
ou a variação de energia interna. Tá certo, bora ver, bora calcular todas essas coisas aqui. Deixa eu fazer um apanhado desses dados que dizem, né? Então, se eu tinha um volume inicial, né, qualquer, esse volume ele foi a metade. Então ficou VI sobre 2. Tá bom, isso aconteceu na transformação. É uma transformação adiabática. Uma transformação adiabática significa que ela não troca calor. Se ela não troca calor, deixa eu colocar uma informação, que é isso aqui. Não, o Q deu 0. Isobárica, beleza, a gente sabe que não variou a pressão. Ele falou que a pressão é de 1 kPa, ou seja, é 1 vezes 10 a terceira pascal. Ah tá, o volume inicial dele ele disse que é de 1 vezes 10 a menos 2. Correto. Se ele variou a metade disso, tá, entendi. Então a variação de volume foi a metade do volume inicial. Então é 1 vezes 10 a menos 2 dividido por 2. Como é que eu faço isso, Thiago? Pego os coeficientes, 1 dividido por 2 e faz a divisão normal. 0,5 vezes 10 a menos 2. Isso está em metro cúbico. Tá. Transforma para notação científica? De repente ainda não. Na resposta final. Bora calcular o trabalho aqui. Trabalho. Um doce que dá trabalho, pavê. Tá aqui, ó. P vezes ΔV. Então, pressão é quanto? 1 vezes 10 a terceira pascal, beleza. E a variação de volume, 0,5 vezes 10 a menos 2. Subir só um pouquinho aqui. Trabalho. Então, 1 vezes 0,5 dá 0,5. 10 ao cubo vezes 10 a menos 2, conserva a base e soma os expoentes. Então, aqui deu 5 joule. Correto? Tá tudo certo aqui? Mas tem uma situação, né? Durante o processo, ele diminuiu a metade. Então, se ele comprimiu, esse trabalho aqui é negativo, pessoal. Essa variação de volume é negativa. Então, deixa eu só ajustar aqui. A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Muito cuidado, porque se esquecermos esses sinais, isso vai atrapalhar muito a nossa vida. Então, quer dizer que aqui, para apagar, é menos 5 joules. O trabalho. Ele diz que o trabalho é efetuado pelo gás, primeiro que não foi efetuado, né? Primeiro que não foi efetuado, ele foi recebido. E nem foi de 100 joules. Mesma coisa aqui, menos 100 joules. Ele acertou o sinal, mas não deu nada aqui. Tá bom. Ele fala sobre a variação da energia interna. Tá bom, eu tenho pela primeira lei da termodinâmica, que tal que todo calor ele vai ser em trabalho e variação da energia interna. A gente viu que é uma transformação adiabática, aqui é 0. O trabalho acabamos de calcular menos 5 joules e dá para descobrir a variação da energia interna. Passa o 5 para lá, então significa que o gás variou de 5 joules. A variação da energia interna do gás é de menos 5 joules, não. Então, letra D. Olha, a letra A ainda dava um valor que coincidia, né? Mas só que ele errou o sinal. Aqui está errado, é o sinal. Também não é efetuado. Então, a resposta para nós é essa aqui, ó, letra D. A variação da energia interna do gás é de 5 joules. Beleza? Próxima. Olha aqui, essa Mato Grosso. A produção industrial em geral causa impacto ambiental. Para a confecção de uma garrafa plástica, por exemplo, são necessários os processos de destilação do petróleo e de moldagem do plástico, que são poluentes. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, que é o que tal, o processo industrial de transformação da matéria-prima pode ser entendido como um processo de alteração
da energia interna. Deixa eu aqui enfatizar, energia interna dessa matéria, e que depende do calor absorvido ou admitido. Tá bom, deixa eu enfatizar de outro jeito, né? Energia interna e calor absorvido ou emitido, e do trabalho realizado ou sofrido. Então nós temos aí os três elementos da primeira lei. Pode-se aumentar a energia interna de uma certa quantidade de matéria, fazendo-se com que... Bora analisar essa nossa equação? Que tal? Ele diz que ele quer aumentar a energia interna. Ele quer aumentar isso aqui, ó. Como é que isso é possível? Fazendo-se com que absorva calor quando o trabalho for nulo. Certo. Vê o que acontece nos sinais. Para absorver calor, esse trocinho vai ser... Perdão. Para que aumente a energia interna, a variação de energia interna vai ter que ser positiva. Correto. Ele está dizendo que o trabalho é nulo. Tranquilo? E ele quer que absorva calor. Quando absorve calor, aqui é positivo. Opa, essa aqui eu acho que dá certo. Deu para entender? Não, Thiago. Beleza, então bora ver como é que a gente faz. Se eu aplicar um número positivo aqui no Q, tipo 5, 0, quanto é que vai ser a variação da energia interna? Se você fizer toda essa conta, vai dar 5, vai dar positivo. Então quer dizer que se eu absorver calor, a minha energia interna vai aumentar. Não é isso que acontece? Quando a gente absorve calor, um sistema absorve calor, tipo uma panela no fogo, a gente está aplicando calor, ela vai absorver. O que vai acontecer com a energia interna? Vai aumentar. Então essa daqui, ela parece que está correta. Eu vou analisar as outras, só para a gente revisar direitinho. Ele diz que para aumentar a energia interna eu tenho que ceder calor. Ceder calor é negativo quando o trabalho for nulo, certo? O que vai acontecer aqui? Se eu tenho por exemplo, menos 5, 0 mais, certo? Quanto é que vai dar a variação de energia interna? Menos 5, ou seja, o gás esfriou. Então não deu certo. Eu quero que aumente a energia interna. Para aumentar a energia interna, o calor tem que ser absorvido, não cedido. Então esse ceder está dando errado aqui. Muito bem. A letra C. Ceda calor quando ele realizar trabalho. Tá certo. Bom, ceder calor significa que aqui vai ser negativo. Quando ele realizar trabalho, aqui vai ser positivo. E aqui eu quero saber o que vai dar, né? Numericamente, bora imaginar que aqui vai ser menos 5 de novo, né? E aqui vai ser que valor para trabalho? 3. Certo? Quando você fizer essa conta, passar lá o 3 para lá, vai dar menos 8. Deu negativo. Não, Thiago, então eu vou colocar um número bem grande. 8, acima de 5. Eu vou passar para lá e vai dar negativo também. Percebe que a variação de energia interna vai dar negativa? Então, se ele ceder calor, até é possível. Mas quando ele ceder calor, o meio tem que realizar trabalho sobre o gás e não o contrário. Ele tem que receber trabalho, perdão. Então, essas duas não podem funcionar. Se ele absorver e realizar trabalho, de repente está certo. Bora ver se tem uma opção dessa forma. Realiza trabalho. Se ele realiza trabalho, é positivo. Positivo. Quando o calor absorvido e ou emitido for nulo. Então aqui vai ser 0. Tá certo. Bora ver com números. 0 igual a 5 joules de trabalho. Quando eu passar esse 5 para lá, ou seja, a variação de energia interna vai dar negativo, ele vai esfriar. Eu quero que aumente. Então não tem como. Ele não pode realizar trabalho, ele tem que receber trabalho. Tá entendendo isso, meu amigo? Letra E. O trabalho realizado e ou absorvido e o calor absorvido e ou emitido nulos. Não. Se aqui for 0, a variação de energia interna vai ser 0.
Olha, 0 igual a 0, mas, viu? Se não tiver variação de energia interna, não vai esquentar nem vai esfriar. Ele quer que aumente, não tem como ser 0. Era a letra A mesmo. Foi boa a revisão, hein? Bora para a próxima. Diz essa daqui, a respeito da primeira lei da termodinâmica, que é o que tal, marque a alternativa incorreta. Muito bem. Primeiro diz assim, em uma transformação isotérmica, a variação da energia interna é nula. Bom, isotérmica significa que não varia o quê? Temperatura. A variação da energia interna é essa fórmula aqui, ó, 3 meios de NR delta T. Se a variação da energia interna... Oxe, tá tudo vermelho, né? Se a variação da energia interna vai ser 0, já que é uma isotérmica, todo esse lado aqui da equação vai dar 0. Vai ter 0 variação de energia interna, que foi o que ele disse. Beleza? Então, essa aqui está correta, que bom. A letra B. A primeira lei da termodinâmica trata da conservação de energia, com certeza. Deixa eu colocar o que tal aqui. Que tal, ele significa que esse calor envolvido, seja cedido ou recebido, ele não pode sumir, ele tem que ser convertido. Em quê? Em trabalho, né, expansão ou contração do gás e variação da energia interna. Vai ficar quente ou vai ficar frio. Percebeu? Toda a energia foi para algum lugar. Beleza? E essa, com certeza, a primeira lei é puramente conservação de energia. Guarda isso, hein? Em uma transformação isocórica, não haverá realização de trabalho. Por quê? Porque o trabalho, ele é a pressão por uma variação de volume. Certo? O que dá trabalho? Pavê. O que dá trabalho? Pavê. É o doce que dá trabalho. Uma transformação isocórica não tem variação de volume. Ou seja, isso aqui. Então, 0 vezes o P vai dar 0. O trabalho vai ser 0. Essa aqui também está correta. Letra D. Em uma transformação adiabática, o trabalho será realizado. O trabalho realizado sobre um gás. O trabalho será realizado sobre gás quando a variação da energia interna for positiva. Bom, uma transformação adiabática, já estou eu com a caneta vermelha. Uma transformação adiabática, vou colocar aqui o que tal. Não tem troca de calor. É isso aqui, ó, 0. Correto? Ele está dizendo que o trabalho será realizado sobre gás quando a variação for positiva. Trabalho, se eu passar esse ΔU para lá, vai ficar negativo. Certo? Ele diz que a variação vai ser positiva. Então, eu vou colocar um número aqui positivo no lugar do ΔU, 5. Certo? O sinal de menos é por causa da equação. O ΔU é 5. Quando o trabalho é negativo, significa o quê? Que o gás não realizou o trabalho. Ele recebeu o trabalho. Ou seja, o meio realizou o trabalho sobre o gás, que é o que ele está falando aqui, ó, realizado sobre o gás. Não foi o gás que trabalhou, ele foi comprimido. Então, beleza, isso aqui também está correto. Então, letra E, né? Letra E, bora saber o porquê. Diz assim, a primeira lei da termodinâmica, deixa eu apagar aqui. A primeira lei da termodinâmica diz que o calor fornecido a um gás, que é igual à diferença do trabalho realizado pelo gás e a variação da sua energia interna. O trabalho realizado pelo gás, ele é positivo. E a variação da sua energia interna, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Mas não é a diferença, é a soma. Olha aqui, certo? É a soma. Então aqui está errado, com certeza. Beleza, isso aqui foi uma boa revisão também. Bora para a próxima. Minas Gerais. A figura a seguir ilustra um processo termodinâmico em um gás. Vamos ver daqui a pouco. Sabendo que durante o processo ABC a variação da energia interna do gás foi igual a U. Beleza, é esse o termo que a gente usa mesmo. Tá, mas ele não está colocando ΔU, ele está colocando U. E que o trabalho realizado pelo gás no processo BC foi igual a W. Alguns livros trazem W para trabalho, work em inglês. Então, a quantidade de calor transferida ao gás no processo ABC foi
Então aqui ele está querendo o quê? Certo, bora dar uma olhada aqui. O que acontece? De A para B nós temos uma isobárica, mesma pressão, certo? E ele calculou, ele tem trabalho, porque variou o volume. Então, de repente, a gente pode até calcular essa área aqui, para saber o trabalho. No processo BC, ele falou como é que foi? O processo BC... ele não falou, mas ele disse que o trabalho foi W. Tá ok. No processo todo ABC, a variação de energia interna foi U. Tá certo, trabalho ali. Tá ok. Então ele quer o calor em todo o processo. Vamos colocar aqui a nossa primeira lei da termodinâmica. Que tal? Ele quer saber todo o calor envolvido no processo, tá certo? O trabalho, vai ser o trabalho total. Eu sei que ali, naquela primeira parte AB, eu posso calcular essa área aqui. Eu sei que nesse outro processo aqui foi W. Tranquilo. Calculando aquela área, é um retângulo. Então, é a área da base, que no caso vai ser VB menos VA, né? Não sei quantos valores. Vezes a pressão, que é PA. PA. Certo? Tá, mas isso não é o trabalho total. Eu tenho aquele W lá. Pronto. E a variação de energia interna? Ele disse que foi U em todo o processo. Ele falou isso. Muito bem. Ué, será que já tem uma opção para isso? Letra A. U mais VA. Não, não é a diferença de pressão. Letra B, tá? Essa aqui tá errada a sequência. Tá faltando o VB aqui. A letra B. U mais PA que multiplica VA menos VB. Ou VB menos VA, tá certo? Menos W? Não, é mais W. Esse sinal de menos aqui deu ruim. Thiago, licença aí. Eu quero comparar. Letra C. U. Tá U. VC? Não, nada a ver esse VC aqui. Letra D. U mais o PA que multiplica VB menos VA mais o W. Achamos nossa respostinha. E aqui nós nos despedimos, meus amiguinhos. Né? Interessante, né? Esse equilíbrio da primeira lei da termodinâmica. Continue estudando. Nos vemos no próximo vídeo. Abraços.